Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a sua família, com a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero nesta tarde meditar com você o que está escrito em 2 versículos da Bíblia Sagrada. Primeiro, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos diz: todos pecaram e desinstituídos foram da glória de Deus. E também em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A pergunta é: o que é o pecado? O pecado no original é tudo aquilo que nós fazemos que está contra a vontade de Deus. Veja que no jardim do Éden, Deus dá uma ordem a Adão e a Eva: olhe, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, que os seus frutos são para alimento. Porém, da árvore do bem, do mal e a árvore da vida, as 2 árvores que estão no centro do jardim, delas não comereis. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Eva comeu ali o fruto proibido. Não sabemos que fruto era. Alguns dizem que era maçã, outros dizem que não era. Mas não importa qual era o fruto, mas sim o que levou a Eva a conhecer o pecado, a conhecer o erro, foi quando ela desobedece a Deus, quando ela, aleluia, por um ímpeto de ansiedade, de desejo, ela come o fruto que Deus havia proibido, que Deus havia dito que não era para que eles comessem. Então veja bem, tudo o que nós fazemos, que o Senhor deixou escrito na sua palavra, que não era para a gente fazer, a gente está cometendo pecado. A mentira é pecado, a vaidade é pecado, a glutonaria é pecado, a bebedice é pecado, tantas coisas, né? O adultério, a fornicação, o homossexualismo, tudo isto está escrito na palavra de Deus e o Senhor, aleluia, nos orienta a não praticar estas coisas. Pastor, então, quem não comete pecado? A minha Bíblia e a sua Bíblia também diz que todos pecaram. Todos pecaram, todos pecam, todos erram, todos têm falha, todos cometem, aleluia, erros e desobedecem a Deus, né? Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e deixamos, né, o nosso pecado, como aquela mulher que foi pega no ato de adultério e foi levada à praça pública para ser apedrejada, porque era uma ordem, era uma lei que Moisés havia escrito. E quando Jesus ali, né, intervém por ela, a Bíblia vai dizer que Jesus, após ela ficar sozinha, Jesus pergunta: cadê os que te acusaram, que te condenaram? Não ficou ninguém. Ela: não, Senhor, não ficou ninguém. Jesus diz: eu também não te condeno, mas vai e não peque mais. Portanto, irmãos, nós podemos errar, nós podemos falhar, desde que haja um arrependimento verdadeiro e que a gente não volte a praticar o pecado, nós estamos livres do pecado. Jesus, ele nos perdoa, Jesus, ele nos dá o perdão. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você, arrependidos do pecado, pudéssemos encontrar no sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, a cura para o nosso pecado. Louvado seja Deus. E lá em Romanos 6:23 ele diz: o salário do pecado é a morte. Aí você vai me dizer: pastor, mas todos vão morrer. Todos sem exceção vão morrer. Aleluia. Mas Jesus não está falando aqui
da morte física. Ele está falando aqui da segunda morte, que nós encontramos lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, a partir do verso de número 11, quando o Senhor diz, que todos irão comparecer perante o tribunal, e que o Senhor vai abrir o livro da vida, o Senhor vai abrir o livro das obras, e aqueles que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna, a morte do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o pecado ele nos condena à morte física e também à morte espiritual, à morte eterna. Portanto, nós devemos, aleluia, nos preocupar. Como está a minha vida? Como está a minha conduta perante o Senhor? Eu estou obedecendo a Deus? Eu estou andando conforme a vontade do Senhor? Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Aleluia. Ou eu estou como Eva, aleluia, interessado naquilo que Deus me proibiu. Interessado, aleluia, naquilo que Deus falou para eu não fazer. Louvado seja Deus. Mas o homem e a mulher que foge da aparência do mal, o homem e a mulher que conhece a palavra de Deus, ele foge da aparência do mal, ele tenta de todas as formas, aleluia, não praticar aquilo que desagrada a Deus. Amém, meu irmão? Que você possa estar refletindo nesta palavra, que você possa estar refletindo nestes versículos. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua conduta com o Senhor? Porque o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém?